Olá amigos, vamos à nossa videoanálise de fechamento do pregão desta quinta-feira, dia 19 de dezembro. Eu sou o Dalto Vieira, analista de investimentos. Peço para que você se inscreva gratuitamente aqui no meu canal no YouTube, Dalto Vieira Investe. Procedimento simples, canto inferior direito do seu vídeo. Se tiver uma imagem, inscreva-se, é só você passar o cursor do seu mouse em cima dessa imagem. Na sequência, clicar na opção de se inscrever gratuitamente no canal, deixando o sino das notificações devidamente ativado. E para receber todas as recomendações de compra e venda no decorrer de cada pregão, informações relevantes e carteiras de ações no seu celular, no seu desktop, é só clicar aqui no card que está aparecendo para você, seguir os procedimentos e testar esse serviço aí de forma gratuita durante um determinado período. Na análise de hoje eu vou falar sobre Ibovespa, futuros, mini índice, mini dólar, depois PTR4, as ações, PTR4, Vale 3, BBAS3, CVCB3, MGLU3, COGN3, CSNA3 e por último Light 3. Começando pelo Ibovespa, segue seu movimento de alta, nem dia de correção teve, Ibovespa continuou no seu movimento de subida, segue ficando mais esticado para cima, olhando para o gráfico, para a distância do preço para a média móvel de 13 períodos, e isso comparando com o passado, né, comparando lá para trás, o que aconteceu, logicamente não tem resistência histórica pela frente, fechamento acima dos 115 mil pontos, e olhando para trás, fazia tempo que o Ibov não, desde pelo menos lá de 2018, que não tinha um afastamento tão grande assim, ó, até acima de 2018, aqui para trás teve, quando teve esse afastamento mais grande, aconteceu aqui correção. Aqui nesse ponto era um momento de mercado sobrevendido. Então, quando está aqui nesse ponto de afastamento do preço para a média, significa dizer que o mercado ou está sobrecomprado ou está sobrevendido. Nesse caso, um pouco mais sobrecomprado, nesse caso agora sobrecomprado. O que significa? Que a relação risco-retorno neste momento tende a ser um pouco inferior, não tão interessante, para se ter uma boa entrada com boa relação risco-ganho. E pode acontecer agora um movimento contrário, nos próximos pregões, um movimento contrário ao atual movimento de subida, seja corrigindo para cima quando é num caso de uma queda, ou corrigindo aqui para baixo ou de forma lateral, no caso atual. Então, esse é o cenário atual do Ibovespa, tendência forte de alta, mas com um cenário aqui um pouco mais esticado para cima. Indo aqui para os futuros, lembrando essa videoanálise, só para mencionar aqui no gráfico diário, se para gerar algum sinal de baixo, o Ibovespa teria que trazer aqui uma perda dos 113.712 para sinalizar topo no gráfico diário, aumentando a chance de se ter movimento para baixo, movimento lateral. Seguindo para os futuros, se essa videoanálise estiver sendo útil para você de alguma forma, dê um like, dê um joinha, compartilhe, enfim. Agradeço por prestigiar diariamente aqui meu trabalho. G60, topos e fundos ascendentes, o que é que eu mencionei na análise anterior? Então, sempre quando foco aqui a gente falar de mini índice, mini dólar, é focar no cenário para o próximo pregão. Se abrisse caindo, daria para planejar alguma operação de venda, mas o ideal para se buscar a entrada com melhor perspectiva em termos de compra seria após um sinal de alta, aqui um fundo no G60, no G30, na região ali da média. Terminou acontecendo isso, ou seja, o pregão basicamente inteiro buscando a operação na ponta compradora de day trade, aumentando a probabilidade de dar certo as operações. Para o próximo pregão, abriu caindo, veio perdendo a mínima dessa última hora de pregão, enfim, veio aqui para baixo, gerando sinalização para baixo, G30 ou G60, foco maior em buscar a operação de venda de topo descendente no gráfico de 10 ou de 5 minutos. Olhando para o gráfico de 10 aqui, ó, ou seja, abriu caindo, perdeu essa região aqui em torno de, por volta de 115.580. Veio para baixo desse patamar, proporcionou depois disso, topo descendente abaixo dessa região, foco maior em buscar a operação de venda no gráfico de 10 minutos. Ou no gráfico também de 5 minutos. Então, agora o mercado abre subindo e continua, abre subindo, retorna e continua gerando fundo ascendente acima dessa região aqui de dois topos anteriores, acima do patamar dos 115.705 pontos, foco maior em operação na ponta compradora. No dólar, dia de hoje de alta ali gerando mais um candle apontando para cima, mas até agora não confirmou fundo, não gerou superação da máxima do candle anterior. Então, se superar os 4,071,50 a partir do próximo pregão, reforça um pouco mais a chance de subida no dólar. Um gráfico de 10 minutos, um gráfico de 60 minutos, tendência indefinida. Então, segue algo parecido para a compra que eu comentei na última análise. Se abre subindo e passa a proporcionar sinal de compra de fundo ascendente, preferencialmente acima de 4,071,50, foco maior em buscar a operação na ponta compradora. Olha o gráfico de 10 minutos, abriu subindo,
está acima já nos 4,071, vem subindo e aí gera fundo ascendente acima dos 4,071, 4,071,50. Foco maior em buscar a operação na ponta compradora. Daria até para aceitar fundo ascendente acima dos 4,068, ou seja, acima dessa região aqui inteira, de 4,071 a 4,068. Fundo ascendente acima desse patamar, foco maior em buscar a operação de compra. Para buscar venda, no mínimo, eu buscaria venda se voltasse para baixo dessa região aqui. Ó. Se vamos supor que abre caindo, vem para baixo desse patamar e gera topo descendente abaixo dessa região de 4,062, de 4,064 a 4,062, que é uma faixa de preço importante, 4,065 lado diário, aqui ficou um tempo 4,064, 4,066, enfim, veio para baixo dessa região, gerou sinais de baixa, topo descendente, o pivô de baixo no gráfico de 10 minutos ou 5 minutos, foco mais em venda. Seguindo para PTR4, dia de hoje de leve alta, 0,23%. Seguindo na ponta compradora sem nenhuma alteração em relação ao stop. Mas Dalton, e se gerar aqui um topo descendente? Beleza, a tendência já está indefinida, continuaria basicamente indefinido na minha opinião, mas ainda manteria aqui o stop aqui embaixo, a não ser que venha fechar um pregão aí para baixo, basicamente da média móvel de 13 períodos ou dos R$30, enfim, e depois gerar nova mínima para a saída da posição. Mas por enquanto, mantendo a posição comprada no ativo, o ativo pode sim dar uma patinada aqui nessa região, mas o viés, olhando para o gráfico semanal, mensal, ainda aponta mais para cima. Foco maior em operações na ponta compradora, no meu modo de ver, em cima de PETR4, devido ao cenário positivo de prazo acima. Vale 3 no dia de hoje, a alta de 0,99%, superou a máxima do candle anterior, de martelo, já gerou um fundo aqui, já gerou o maior fechamento da sua tendência de alta. Sinal favorável, quem está comprado, o stop pode ficar abaixo da mínima do pregão anterior, de lá em R$ 52,59, tentando pegar um maior movimento de alta aqui no ativos. Resistência, R$ 54,67 e uma resistência válida até o fechamento desta semana na faixa dos 54,16, essa máxima aqui, ó. Bateu nessa região, está dando uma patinada, que agora está brigando com essa região de 54,16. O ponto mais alto, 54,67. E lá no gap a gente tem 54,35 resistência e 56,15 outro nível de resistência. Seguindo para Vale 3 BBS3, bateu no objetivo da nossa entrada. Então o ativo ganhou força para cima, a compra aconteceu aqui, passou ali um sufoco aqui nesse ponto e depois gera todo o movimento de subida, bateu no objetivo da operação. A única pena é porque quando eu fiz a compra da BBS3, eu tinha colocado apenas 11% do capital total porque era o que estava faltando, já estava posicionado em 89%. Então, dentro da minha metodologia de gestão de risco, era para ter colocado 25% do capital total dentro da volatilidade do papel, dentro do tamanho de stop, só que eu coloquei 11% para preencher lá os 100% do capital total. E aí, enfim, essa operação deu certo, gerou um ganho de 5,15% na operação e isso representou um crescimento de 0,57% sobre o capital total. Seguindo aqui para outros ativos, lembrando, se tivesse 25% do capital total, teria gerado mais do que 1% para o capital total essa operação. Para quem gerou a entrada e buscou aí uma entrada com um capital um pouco maior, gerou uma bela relação risco-retorno para o capital total. Essa operação já gerou uma bela relação risco-retorno, isso é fato. Ou seja, a gente tinha um stop aqui desse tamanho e ela gerou basicamente uma saída aqui desse tamanho, ou seja, uma bela relação risco-ganho na compra da BBS3. Para quem segue comprado no ativo, pode trabalhar com stop de proteção abaixo da mínima no pregão de hoje. CVCB3, recomendação de compra no pregão de hoje, basicamente ele já tinha superado a máxima do pregão anterior e essa recomendação foi feita tentando pegar o quê? Um próximo movimento de subida, correção curtinha, tendência de alta, faz uma correção, gera sinalização de alta, terminou o dia gerando o quê? Pivô de alta no gráfico diário e aumentando a probabilidade de ter algo mais para cima. Inclusive, ela já bateu no objetivo inicial que eu tinha traçado na operação, só que eu coloquei o objetivo mais acima, vi o papel ganhando bastante força depois da nossa compra, 3,53% de alta no dia, então passando os dados aqui dessa entrada, lembrando, ó, o objetivo era 44,57, estou em 44,59. Foi reposicionado o objetivo em R$ 45,05. Vamos ver se ela consegue chegar lá ou, quem sabe, até um pouco mais. Então, risco da operação de 2,43%, entrada por volta dos 43,13, stop em 42,17. O fato que não sairia mais perdendo dessa operação, senão, logicamente, não abrir com um gap de baixa. Mas dá para já trabalhar com stop de proteção acima do preço de entrada, acima dos R$ 43,13.
Então, o objetivo lá nos 45,05. Depois disso, MGLU3 vai proporcionando aqui a correção em cima de uma região ali de suporte. Se essa correção ceder um pouco, vier um pouco mais para baixo aqui, depois gerar sinalização de alta, preferencialmente na próxima semana, falar em próxima semana, semana mais curta, só vai ter pregão em segunda, quinta e sexta. Tem 24 e dia 25, bolsa fechada. Da mesma forma para o ano novo. Dia último, dia 31 e dia 1º, terça e quarta-feira. Nas próximas 2 semanas, a terça e quarta-feira, a bolsa estará fechada nesses dias, né? Basicamente nas próximas 2 semanas nós teremos apenas 6 dias úteis. Então o MGLU3, uma das primeiras possibilidades de entrada, superação da máxima de hoje, 48,73, um stop curto, se for trabalhar com stop curto em 47,89. A outra forma que eu gostaria mais para gerar mais relação risco-retorno seria a entrada um pouquinho mais abaixo no decorrer da próxima semana. COG-N3, ativo deu uma pancada para baixo. Depois de ter feito esse baita movimento de subida, gera uma pancada para baixo. Temos aqui um retorno em face de 11% do que tinha subido até a semana ali, ó, uma semana de queda de 8,11%. Vai ser importante para esse ativo permanecer essa semana fechando acima desse patamar aqui, preferencialmente ali de um patamar de no mínimo aqui na faixa dos 11,47, melhor ainda, na verdade, na faixa de R$ 11,29. Seria o mais interessante fechar acima desse patamar. Fato é que se gerar força compradora e superar a máxima desse pregão aqui, considerando que está em tendência de alta, aumentará a probabilidade de ter algo para cima. Aí daria para trabalhar com entrada com stop basicamente na volatilidade média aí dos últimos 10 pregões nesse papel, que deu uma subida, fato, em COG-N3, mas enfim, ativo que dá para monitorar nos próximos pregões, enfim, com a expectativa, com o interesse de buscar a operação na ponta compradora nessa região aqui inteira que ela tem de topos anteriores para ver se gera alguma sinalização de alta no gráfico semanal ou aqui mesmo no gráfico diário, voltando aqui mais para trás do ponto que se encontra, tem alguns topos anteriores, enfim, nessa região, sinalização de alta, interessaria por arriscar uma compra de swing trade em COG-N3. CSNA3, também ativo que vai fazendo uma correção dentro da sua atual tendência de alta e dentro desse contexto, sinalização de altas com um candle até um pouco menor que traria a possibilidade de arriscar uma compra. Se vier um pouquinho mais para baixo, também possibilidade de planejar a compra para a próxima semana. Quando faço vier um pouco mais para baixo, falando de um pregão de sexta-feira, então ficaria mais para a próxima semana de buscar uma compra em CSNA3. E por último, Light 3, que gerou um pivôzaço de alta. Rompeu aqui nesse patamar. Para quem busca entrada através de um pivô de alta, é uma alternativa de entrada. Para quem já está comprado, stop aqui embaixo. Para quem vai buscar entrada, superação da máxima de hoje, seria uma confirmação extra, com stop abaixo aí dos 21,62 em R$ 21,61, tentando pegar algo mais para cima, só não exigiria muito em termos de relação risco-ganho. 1 para 1,5 já seria algo interessante aí na Light 3. Então é isso, amigos. Muitíssimo grato por sua valiosa atenção. Lembre-se de deixar seu like, seu joinha aqui nessa análise de fechamento. Um grande abraço e até o próximo pregão.